Bem, olá, meu nome é Cauã Fortes Normanton, eu sou violinista aqui da cidade de Campinas e hoje eu vou contar, através do edital Cultura Presente do FIC, um pouquinho da minha trajetória artística aqui na cidade de Campinas. É muito difícil eu falar da minha trajetória sem eu falar um pouquinho da minha formação e o vínculo que ela tem com a cidade, né? Então, eu sou nascido aqui em Campinas e no ano, se eu não me engano, de 99, abriu um projeto que se chamava Orquestra Infanto Juvenil da Unicamp, coordenado pela professora Sônia Lima. E foi através desse projeto, né, eu pedi para entrar, não tenho certeza o porquê que eu escolhi violino, enfim, eu sei que foi uma coisa que partiu de mim, mas a partir desse projeto eu tive meu primeiro contato com o que seria uma vida orquestral, porque o projeto ele era concebido, se que é uma orquestra, e daí através dessa orquestra se criava um primeiro contato coletivo com o instrumento, né, através de um repertório de formação, e existiam pequenos grupinhos formados em aulas coletivas, e em alguns momentos desse projeto, alguns alunos da graduação da Unicamp eram convidados para dar aula para essas crianças, né, da qual eu fazia parte na época. E eu fiquei lá, ali de 99 até, se eu não me engano, 2002. E nesse projeto a gente teve diversas atividades que vão desde apresentações em teatro, se não me engano, no Centro de Convivências, até uma gravação de um CD e um festival. Todo mundo foi junto em Curitiba no ano de 2001. Então ali foi aonde eu primeiro encontrei, né, o que é fazer, né, produzir com o violino, né, mesmo sendo uma criança. Aí, de 2002 até 2006, eu fiquei em um hiato, né? Eu fiquei sem aula, não estava mais participando do projeto. E em 2006 eu comecei a fazer aula com o professor Luiz Henrique Fiaming. Ele era uma pessoa bastante inserida num circuito artístico um pouco alternativo, apesar do instrumento dele ser o violino. Mas ele tocava com Gramani, ele tocou no grupo Anima, que é um grupo até hoje se encontra, né, com músicos da região, como o Dalga, o Esdras, enfim. E o Fia, ele me colaborou para eu desenvolver um pouco no instrumento, e ele me deu uma nova perspectiva assim, né, da música, que é um pouco fora desse universo orquestral, né, que para um violinista nem sempre a gente tem essa perspectiva, né. E no ano seguinte, né, no ano de 2007, minha mãe mudou para João Pessoa por questões trabalhistas e eu acompanhei ela. E o Fiaming me recomendou uma professora lá em João Pessoa e ela dava aula em um conservatório do município. Eu entrei nesse conservatório, fiz um ano de aula com ela. O nome dela é Renata Simões, uma violinista fantástica, uma pessoa incrível. E ela me preparou o suficiente para eu voltar aqui para Campinas como estudante da graduação de música da Unicamp. Então vocês veem que eu sempre estava, de alguma forma, relacionado com o que a cidade estava me propiciando em termos de instrução musical. O único ano que eu fui para fora foi uma preparação até para retornar. E a Unicamp, você tem toda essa preparação acadêmica, uma preparação técnico-musical meio padrão assim de universidade, e para além disso ela me abriu possibilidades de conhecer outras áreas. Então foi nela onde a primeira vez trabalhei com teatro, né, tocando na peça Alma Boa Setsuan, onde eu toquei com um grupo de dança, o grupo Impronunciáveis. A gente foi até em festival em São Paulo. E foi onde eu montei alguns pequenos grupos, né? E esses grupos, apesar de ele ter se formado através do trânsito que a universidade cria, eles saíam da universidade, né? Então, em Campinas, já nessa época, eu havia tocado em exposições de artes com um grupo, com o Trio Oriente. Eu já estava fazendo pequenos testes de orquestras em São Paulo, em outras cidades. Fui cachê em Sorocaba, né? Toquei na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, toquei na orquestra aqui na Unicamp mesmo, em outros projetos variados. Então, esse espaço de trânsito artístico da universidade fez com que eu conseguisse sair dela e conhecer outros espaços. E dentro da universidade, se não me engano, no ano de 2012, a gente formou um grupo chamado Balé Barbari,
que eu vou dar um pouco de destaque, porque eu acho que é um grupo que teve bastante relação, né, com a cidade de Campinas, e que, para mim, foi um grupo importante na minha formação, né, em alguns aspectos, não tanto técnico-violinísticos, mas de concepções musicais e artísticas, né. Então, o Grupo Balé Barbara nasce em início como um grupo que investigava klezmer, que é um tipo de música folclórica judaica, e depois a gente começou a investigar outras músicas do leste europeu e misturar isso com influências de cada um. Então, tinha influências brasileiras, influências da música pop, enfim, né? Era um grupo que a gente tinha bastante liberdade de trabalhar. E a nossa proposta era fazer uma música instrumental e que fosse uma música que tivesse como centro fazer o público dançar. Então, não era uma música apenas para se ouvir, era uma música para o corpo se movimentar. E a gente fez um relativo sucesso aqui na Unicamp, né? A gente tocou em algumas casas de Campinas, como o Bar do Zé, o Ecos, Taverna Milord. A gente tocou em eventos da prefeitura, como o aniversário da cidade, um evento gastronômico, a virada cultural do interior, e em eventos fora de Campinas, né? Como o aniversário da Vila Zelina, no Centro de Imigrantes em Cosmópolis. E aqui em Campinas, um lugar que eu achei muito curioso foi a gente ter tocado na sinagoga. Porque é um espaço que eu não conhecia, uma comunidade que eu nunca havia conhecido, mesmo estando na mesma cidade, né? Eu nunca havia transitado pelos espaços. E então foi um grupo bastante interessante para se ver, né? É uma nova forma de fazer música, né? Da gente produzir o grupo. A gente chegou a gravar um EP com dinheiro próprio, né? A gente não conseguiu nenhum tipo de financiamento para essa gravação. E então foi muito interessante como uma experiência de produção, né? De o que é ter um grupo, como se forma um repertório, como se corre atrás de parcerias. E, enfim, né? E o grupo, por motivos diversos, acabou se dispersando. Cada um foi trabalhar na sua área, né? O nosso baterista foi para a França, o outro foi trabalhar com dublagem, e o grupo acabou se desfazendo. E eu voltei a estudar violino numa instituição pela EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, que fica na cidade de São Paulo, mas ainda morava em Campinas, então eu fiquei fazendo esse trânsito. Lá eu fiz música antiga com o professor Luiz Otávio dos Santos, que me deu um novo arcabouço, né, um novo léxico musical para eu trabalhar. E logo na conclusão desse curso, eu me encantei por algumas questões históricas relacionadas ao instrumento. E isso me levou a correr atrás da parte de construção, dessa parte anatômica mesmo do violino. E é o que eu estou fazendo atualmente. Estou estudando em Tatuí o curso de luteria. Então, além da performance, que eu ainda pratico, né, eu sou atualmente membro da Orquestra Jazz Sinfônica de Valinhos. Eu estou tocando no projeto da Camerata Jovem de Campinas, o qual a gente acabou de tocar na Lagoa do Taquaral, na Concha Acústica. E toquei no Quarteto de Vinhedo e sempre tem algum evento, alguma coisa que eu estou participando. Então, além dessa parte da performance instrumental, tem esse lado da construção que eu estou me dedicando agora. Um outro ponto muito importante, que eu considero muito importante, foi as aulas que eu dei pelo Projeto Guri. Então, do ano de 2019 até o início desse ano, 2022, eu fui professor aqui no Polo de Campinas, no CIS Guanabara, no Projeto Guri. E foi muito interessante porque o Projeto Guri é um projeto que, além dessa finalidade musical, ele tem uma finalidade social. Então, a gente acaba também vendo um trânsito de pessoas e de culturas, né, diferentes que ocupam o mesmo espaço. E a gente, como professor, você acaba tendo que administrar de alguma forma essas relações entre esses alunos e aquilo que é o centro da aula, que no caso era violino, e para ver como a gente consegue casar, né, esse interesse dos alunos com o que eu tenho a oferecer e com o que o grupo pode criar enquanto grupo, né, enquanto coletivo. E durante a pandemia a gente fez isso online, foi um desafio em tanto, né, muitas crianças não tinham
condições de fazer aula à distância, né? Ou por não ter instrumento, ou por não ter meios digitais adequados, né? Então foi um girar de pratos, né? A gente tentava resolver um problema aqui, o outro ali começava a descambar, a gente arrumava, mas no fim a gente conseguiu fazer alguns trabalhos legais, longe da qualidade do presencial, até porque a gente não estava preparado para toda a situação, mas deu para ter uma resposta bem interessante. E o projeto ele se mantém, e eu acabei saindo do projeto para continuar meus estudos em luteria. Né? Mas é um projeto que vale muito a pena conhecer. E, bem, eu acho que esse é um geral, né, do panorama da minha relação artística com a cidade, que é uma relação de formação e atualmente uma relação de participação. E eu vejo que Campinas tem um potencial enorme. Ali no Guri eu percebi como tem algumas crianças que são muito propensas à música, elas já têm um espírito musical muito grande. A cidade foi o berço de Carlos Gomes e ela ainda respira muita música, e a nossa secretaria ela vem tentando mexer com isso, né? A administração cultural é uma administração extremamente complexa. Então eu acredito que o potencial artístico da cidade é gigantesco e é um campo muito bom para ser explorado, tanto nessa questão cultural mesmo, quanto financeira. Assim, a cultura ela alimenta muito um mercado muito rico, porque quando você tem um concerto não é só a apresentação, é todo o entorno ali que se alimenta daquela apresentação, e isso traz uma série de benefícios para a cidade, tanto nessa formação cultural quanto na parte econômica. Então eu fico muito feliz de poder ter um pequeno espaço em Campinas, né? Apesar de ser muito custoso construir ele e tentar manter ele, mas é uma cidade que vem me abraçando desde a minha formação até a minha atuação. Então é isso, agradeço e espero que a gente se veja em palcos por aí.